Pode abrir para mim em Gênesis 1:1, por favor? Gênesis 1:1. Então, Gênesis 1:1 fala assim: no princípio, criou Deus o céu e a terra. Só um. Hoje a gente vai falar um pouquinho daquilo que Deus é. E a primeira coisa que a gente lê, ali em Gênesis 1:1, que é o primeiro versículo da nossa Bíblia, da nossa palavra, daquilo que Deus deixou para a gente, é que Deus é criador. Deus criou os céus e a terra. Amém? Quantos creem nisso? O mais sensacional disso tudo, da parte criadora de Deus, é que antes mesmo de Deus criar todas as coisas, tudo aquilo que Deus cria, quando Deus criou os animais, antes de Deus criar os animais, Deus ele primeiro criou algo para que o animal habitasse. Então, se nós lermos Gênesis 1 ali até o final, vai falar da história da criação, daquilo que Deus fez, de tudo que Deus fez. E Deus ele criou primeiro a terra, separou, né, a terra, as águas, e depois ele criou o animal terrestre. Deus primeiro ele separou as águas e depois ele criou os peixes. E antes disso, antes de Deus criar o homem, né, na sequência, Deus ele cria todo tipo de alimento para que o homem pudesse se sustentar no mundo. Então Deus ele cria as sementes, os frutos, as árvores, tudo aquilo que era necessário para que o homem continuasse vivendo, né, para que o homem sobrevivesse. E no Éden, né, onde o homem foi colocado, primeiramente, ele desfrutava de todas essas coisas. Então, o poder criador de Deus, ele nos faz desfrutar de todas as coisas, amém? Assim como a pastora Genilda falou, quando ela chegou na casa de Deus, e ela precisava de um milagre, e ela recebeu esse milagre, quando ela reconheceu a Jesus, quando ela começou a ter uma vida com Jesus, ela recebeu esse milagre. Da mesma forma, hoje, se você veio buscar um milagre aqui, o que eu tenho para dizer para você é que esse milagre já existe. Deus já criou esse milagre, ele já está pronto. O que você precisa fazer é tomar posse disso. O milagre que você precisa, ele já existe, ele já é real. Toma posse. Então hoje, se você está aqui e você precisa de uma solução para a sua vida, de algo que é impossível, de algo que você não acredita, eu estou aqui para dizer para você, tenha fé, porque o teu milagre já existe. O teu milagre já está pronto. Toma posse dele. Amém? Então, a primeira coisa que Deus ele é criador. Lá em Romanos 8:14, a gente vai ver um pouquinho mais daquilo que Deus é. Então, Romanos 8:14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então, se nós somos filhos, Deus é o nosso Pai. E aqui em Romanos 8, está falando que quando nós, como que nós nos tornamos filhos? Quando nós aceitamos a Jesus. E quando nós aceitamos a Jesus e convidamos Ele para que Ele more dentro de nós, quando nós reconhecemos a Ele, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro do nosso coração. E Romanos 8 está falando claramente ali que esse próprio Espírito é que testifica que nós somos filhos. Quem aqui é filho? Amém? Quem tem aqui Deus como Pai? Toma posse dessa palavra. Porque, sabe que uma das coisas mais difíceis, um dos maiores problemas do homem, e eu me incluo nisso, é reconhecer a Deus como nosso Pai. Ou melhor, o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade
é deixar com que Deus seja nosso Pai. Porque por muitas vezes nós temos dificuldades, nós temos problemas. E aí nesses problemas a primeira coisa que a gente tenta fazer é o quê? Resolver ele com as nossas próprias forças. Quantos aqui, na maioria das vezes, agem assim? Ah, surgiu um problema. Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu tenho potencial para resolver isso. É claro que a gente tem que ser confiante. É claro que a gente tem que ter fé e acreditar em nós. Mas todas as coisas que a gente for fazer, primeiramente a gente precisa pedir a ajuda de Deus. Porque talvez você é bom em várias coisas. Talvez você é um bom músico. Talvez você viu o Gabriel aqui? Talvez você toca muito bem o violão. E talvez a canção que Deus quer que você toque não é aquela que você acha que é boa. A nota, né, a melodia, não é aquela. Então, tudo que a gente for fazer, tudo aquilo que a gente for comprar, tudo aquilo que a gente for negociar, a primeira coisa com que a gente tem que se basear é na vontade de Deus. Então, é uma dificuldade que todo mundo tem, de reconhecer, de depender. Não é verdade? Todo mundo tem uma certa dificuldade de depender. Quando, na verdade, aquilo que Deus quer é exatamente isso. Porque eu falei da criação do homem, e quando Adão estava no Éden, Deus ele criou todas as coisas. Colocou Adão no melhor lugar. Imagine um lugar perfeito. O lugar onde tinha comida, o lugar onde tinha água, o lugar onde o clima era ali tranquilo, 23 graus, que tinha um sol bonito, que tinha as melhores paisagens para Adão tirar as selfies dele, para Adão desfrutar, para Adão nadar nas melhores cachoeiras. E era um lugar perfeito. Então tinha a fruta que ele queria, tinha os animais para Adão colocar os nomes. Se Adão estava entediado de tanto comer, Adão ia lá, colocava o nome da galinha de galinha. Já pararam para pensar nisso? O que Adão estava pensando quando olhou para a galinha e falou: esse aqui é a galinha, ou esse aqui é o porco, esse aqui é o leão, esse aqui é... Então Adão, quando a gente tem um pai, quando a gente recebe essa paternidade, você entende que a gente começa a receber o DNA do pai. Porque eu falei que primeiro Deus era criador, e Adão também foi criador. Adão também recebeu o poder de criação do pai. Hoje, se a gente tem aqui as luzes, o som, foi porque algum homem criou isso. Você não entende? Não foi Deus. Deus não falou assim: hoje eu vou fazer a luz. Ou hoje eu vou a luz que a gente vê, né? Claro que Deus que criou a luz. Mas essa luz, a lâmpada, não foi Deus que fez. Mas foi um homem. Foi um homem que criou. Por quê? Porque todos nós, homens, temos o poder de ser criador como Deus. Assim como todos nós, homens, temos o poder para nos tornar pais. E assim como Adão teve o poder de ser filho e poder depender de Deus, essa é a vontade que Ele tem para a nossa vida. A vontade de Deus é que o homem viva em dependência. A vontade de Deus é que o homem viva debaixo da cobertura de Deus, que Deus esteja todo o tempo com o homem. E por muitas vezes, Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque a gente tenta ser independente. A gente tenta fazer as coisas do nosso jeito. Então a segunda coisa que Deus que a gente leu aqui nesse versículo, Deus ele é nosso Pai e nós somos seus herdeiros. Então tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que existe no mundo, foi para que nós possamos tomar posse. Talvez você vê um carro legal, talvez você sonha com aquele carro, toma posse. Toma posse, porque isso é para você. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem. E tudo aquilo que nele existe, tudo aquilo que no mundo existe, se o homem ele acreditar, ele tiver fé, o homem pode alcançar. Só que dependendo de Deus. Porque existem muitas pessoas talentosas, existem muitas pessoas que são muito melhores, que não prosperam. Por quê? Porque tentam fazer pela sua própria força. Porque tentam ser independentes. Porque por diversas vezes deixa
a paternidade, o poder de Deus de lado para poder usar o seu talento, para poder usar aquilo que acha que é bom. Então Deus é o nosso Pai e nós somos herdeiros. Gênesis 1, 26 vai falar algo muito importante também, que é acerca de ser pai. O que é um pai para você? Porque Deus é o Criador. Tá, a gente entende que Deus ele criou todas as coisas, que Ele tem o poder de criar. Ele criou o homem também com esse DNA de criação, também com esse DNA de poder criar coisas. Deus ele é o nosso Pai, aquilo que nós fomos aceitos nele. Ele deu um espírito para que a gente possa ser testificado, que testifique que nós somos Pai. E ali em Gênesis 1, 26 vai falar assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Segue. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície, de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Amém? O que a gente entende nesse versículo? Que Deus ele é o nosso provedor. Vocês lembram que eu falei que tudo que existe, antes de existir, Deus criou algo para que aquilo existisse? Então Deus, ele criou o fruto, Deus ele criou os peixes, né, o churrasco, Deus ele criou tudo aquilo para que a gente pudesse desfrutar, para que a gente pudesse ter mantimento. E isso é ser pai. Quando a gente tem um pai, a gente tem alguém que provê para a gente. O Pierre está ali com as suas filhas. E o Pierre é o provedor da casa dele. Então, as filhas dele não ficam preocupadas. Pai, será que a gente vai ter luz amanhã? Será que a gente vai ter água amanhã? Será que a gente vai ter a bolacha? Será que a gente vai ter o suco, o refrigerante, o arroz, a carne? Por quê que elas não ficam preocupadas, elas não perguntam isso? Porque elas sabem que o pai delas vai prover. Elas sabem, elas têm confiança que o Pierre está ali. E que ele vai dar um jeito, e que depois a Dani vai fazer a comida, e na hora delas ir para a escola, a comida vai estar pronta, vai estar na mesa deles. Por quê? Porque elas reconhecem o Pierre como pai. Será que, pergunta para o irmão que está do teu lado aí, você tem reconhecido Deus como teu pai? Tudo aquilo que a gente precisa para poder viver já existe. A única coisa que a gente precisa é... Tudo que nós precisamos, se somos filhos de Deus, Ele já nos deu. Basta nós tomarmos posse. A provisão de Deus vem para que a gente possa prosperar aqui na terra. Então, Adão, ele tinha provisão. Ele tinha o mantimento. Mas para quê? Para que ele só engordasse? Para que ele só... Não. Aquilo que Deus deu para Adão, era para que Adão pudesse passar para as gerações dele. Para que Adão pudesse passar para quem estava próximo a ele. Para que ele pudesse passar para Eva, para que ele pudesse passar para os seus filhos, e assim por diante. Então, a provisão que o Pierre, como pai, recebe, não é só para ele. Quando a gente recebe a paternidade de Deus, e Ele se torna nosso provedor, tudo aquilo que a gente recebe começa a abençoar a vida de pessoas.
Como que a gente reconhece uma pessoa que é filha de Deus? Quando a gente vê que a prosperidade superabunda na vida dele e ele consegue abençoar a vida de pessoas, ele consegue ser um abençoador. Será que você tem sido um abençoador da vida de pessoas? Será que você tem sido um filho que recebe provisão e passa isso para frente? Porque do que adianta eu me tornar um rico, eu me tornar um milionário, a minha conta lá está cheia, amém, eu recebo, mas se não for para fazer algo por alguém, algo para a igreja, algo para que possa fazer sentido para alguém. Porque existem muitas pessoas hoje no mundo que estão com as suas contas cheias, não é verdade? Existem. Mérito delas, né, receberam de herança ou trabalharam para chegar nesse lugar. Mas tem muitas pessoas que têm muito e não fazem nada. Tem muitas pessoas que têm muito e simplesmente só têm. Isso não vai mudar a vida de pessoas. Você entende que a gente está aqui na Terra para poder fazer a diferença. Todas as vezes que eu me pergunto, e eu falo com Deus e eu pergunto assim, Deus, será que eu tenho sido a diferença na vida de alguém? Do meu jeito. Porque cada um tem uma forma, cada um tem um jeito de conversar, um jeito de falar. Eu nunca vou ser a pessoa que vai chegar no meio e vai agitar todo mundo ali. Vocês não vão me ver fazendo isso. Tanto que se tem gente aqui que me vê sempre na igreja e nunca me ouviu falar, é porque eu sou dessa forma. Só que lá na minha casa, eu também sou dessa forma. Só que mesmo assim, eu vejo os frutos que eu planto lá na minha casa. Eu vejo os frutos que eu estou plantando lá no meio dos meus amigos. Porque assim como o pastor Gilberto sempre fala, quando ele ia trabalhar e as pessoas estavam falando mal, estavam fazendo piadinha e ele chegava e parava, por quê? Porque respeitavam aquilo a quem ele era. Da mesma forma lá na minha casa acontece assim. Quando eu saio com algum colega, quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou na casa de alguém para poder resolver alguma coisa, os meus amigos que não frequentam a igreja junto comigo, eles me respeitam, eles reconhecem que eu tenho algo diferente. Ou quando eles têm algum problema que eles não conseguem resolver e eles vêm falar comigo, é porque eles estão reconhecendo que eu tenho algo diferente e que eu posso abençoar a vida deles. E sempre que eu posso, eu faço. Será que você tem sido a pessoa que abençoa a vida de outros? Será que as pessoas têm reconhecido a vida que você tem levado? Já se perguntou isso? Porque o porquê que a gente vive? Qual que é o nosso propósito, se não for abençoar a vida de pessoas? Então, Deus, ele sendo o nosso Pai, ele é o nosso provedor. Então, se você chegou aqui hoje e você acha que você não é capaz, ou que não vai dar aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem procurado, você não vai conseguir, quebra essa palavra. E acredita, Deus já criou aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa. Talvez se você está buscando uma promoção no seu serviço, Deus já criou a ideia que você precisa realizar para que você cresça lá. Eu entendo que Deus, a gente fala muito sobre empresários, né? A gente escuta muito falar sobre empreendedores, mas Deus, ele abençoa a gente de diversas formas. E todas as pessoas que também trabalham em empresas, se elas exercerem o domínio, se elas exercerem a paternidade de Deus, elas também crescem. Elas também chegam num cargo de gerente, num cargo de diretor. Mas o porquê que é difícil? Porque para uma pessoa chegar num cargo alto, o que a pessoa tem que ter? A pessoa tem que se preparar, não é verdade? Porque nenhum diretor de empresa é despreparado. Nenhum gerente chegou lá porque fez tudo errado. A pessoa chega atrasada todos os dias. A pessoa chega depois do horário, sai antes do horário, não obedece às regras da empresa, não se capacita, não faz os cursos que a empresa exige. Você acha que essa pessoa vai crescer? A pessoa pode vir na igreja todos os dias, a pessoa pode vir em todos os cultos, a pessoa pode entrar em todas as orações, a pessoa pode participar de tudo aquilo que tem na igreja. Mas se a pessoa não obedecer, a pessoa não cresce. E isso em todas as áreas da nossa vida. Deus, ele quer ser o nosso Deus.
mas a gente tem deixado Ele ser o nosso Deus? Ou melhor, Deus, Ele quer ser o nosso Pai, mas a gente tem deixado Ele ser o nosso Pai? Não vou adiantar aqui, senão vou seguir aqui para poder ficar mais fácil. Depois a gente volta. Então tome posse dessa identidade. Enfrente as dificuldades. Sabe que eu estava falando de quem prospera, de quem avança. As pessoas que mais crescem são as pessoas que mais resolvem problemas. As pessoas que mais prosperam, as pessoas que estão numa empresa e crescem, os empresários que têm uma empresa e crescem, são por quê? Porque resolvem problemas. Eu gosto muito de futebol. Até tenho um amigo nosso que a gente conheceu no futebol lá. Eu gosto muito de futebol. Eu assisto. Às vezes a Débora está ali assistindo alguma coisa e daqui a pouco eu mostro para ela e ela nada a ver, né? Ela nem liga. Mas se um time está jogando e faz muito gols, mas toma muito gols, o que esse time precisa? Precisa melhorar a defesa. O que eles vão fazer? Eles vão contratar um zagueiro ou alguém que vai um goleiro ou alguma coisa assim, para melhorar a defesa deles. E se essa pessoa contratada vem e resolve aquele problema, essa pessoa é efetivada, ela estende o contrato, ela ganha um aumento, ela vai para um clube maior, ela chega representar uma seleção. Por quê? Porque resolveu um problema, ela é efetivada, ela cresce de nível, ela prospera. Então, se você está na tua casa hoje, se você está no meio dos teus amigos hoje, se você está na empresa, se você está na tua empresa ou na empresa que você trabalha, seja um solucionador de problemas. Volto a dizer, a solução dos problemas Deus já criou, já está dentro de você. As pessoas mais ricas do mundo, as pessoas que mais prosperam, são as pessoas que tomaram posse da parte de criação de Deus. Porque todo o problema que foi resolvido prosperou. Eu falo sempre para os meninos lá do sítio, quando eu vou dar devocional para eles na sexta-feira. A pessoa que entendeu a pandemia no começo e viu que ia precisar do álcool em gel ali, as primeiras pessoas ganharam muito dinheiro resolvendo esse problema. Prosperaram muito. A pessoa que entende o problema financeiro de uma empresa e ela resolve esse problema, ela vai prosperar muito. Da mesma forma, um pai dentro de casa, se ele consegue resolver o problema que ele tem com a sua esposa, com as suas filhas, se ele para entender isso e resolve esse problema, a família dele também vai prosperar. O relacionamento dele com seus filhos também vai prosperar, também vai crescer. Então tome posse daquilo que Deus já colocou dentro de você. Hoje eu vim aqui para dizer para vocês, tome posse daquilo que já existe. Não acredite que você é um derrotado. Não acredite que as coisas que você tem sonhado não é para você. Acredite que Deus, Ele é poderoso. E tudo aquilo que existe foi feito para você. Então, quando você soluciona problemas, você cresce de nível. Tome posse da sua identidade. Deus, Ele só trabalha onde Ele pode trabalhar, onde Ele tem liberdade para trabalhar. Então eu estava falando, entregue tudo aquilo que você for fazer nas mãos dEle. Se você vai comprar um carro, se você vai comprar uma casa, primeira coisa, não procura a ideia de outras pessoas. Primeiro pergunta para Deus, será que é essa casa que o Senhor quer que eu compre? Será que é esse carro que o Senhor que é da tua vontade para a minha vida? Ah, mas tudo que eu for fazer eu tenho que perguntar para Deus, tudo. Porque esse é o propósito original de Deus, que nós sejamos dependentes dEle. Porque volto a falar, talvez a gente tenha uma ideia de algo que seja bom, mas Deus já tem algo que está vindo ali por trás, que é maravilhoso para a nossa vida, que vai ser um sobrenatural e que vai transformar a nossa casa, vai transformar a nossa família, vai transformar a nossa geração. Então aprenda a escutar a voz de Deus, aprenda a escutar aquilo que Deus tem para você. Não faz pelas suas forças, não faz pelas suas mãos. Entenda, Deus é seu pai e Ele é o seu provedor. Talvez você vai fazer um negócio e você, até pela tua visão, você vai achar que está perdendo. Mas quando Deus está no negócio, você pode até perder aqui,
mas daqui a pouco tudo aquilo que você perdeu vai ser sobrenatural e vai transbordar na sua vida. Então a gente falou de duas coisas ali que Deus é. E agora eu queria falar o que Deus não é. Porque Deus, ele não é todas as coisas. Vocês acreditam nisso? Não? Porque se a gente falar que Deus é todas as coisas, a gente está falando que Deus é ladrão. Deus não é ladrão, nem mentiroso. Por que todo mundo ficou assim que Deus não é todas as coisas? Porque o que é um ladrão? Um ladrão é um intruso. Um ladrão, ele chega na porta da tua casa, quando você, para roubar algum lugar, alguma casa, e bate na porta assim, fala, abre aí, deixa eu entrar, quero roubar a tua casa. Não. Ele chega metendo o pé, quebra tudo, ou talvez espera você até sair, espera você baixar a tua guarda, para entrar e fazer o que ele quiser, não é verdade? E Deus não é dessa forma. Deus não é ladrão. Deus, ele não é aquele que vai meter o pé na sua vida e vai fazer aquilo que ele quiser. Ele vai ver o que está de errado na tua vida e vai fazer algo. Não. Se a gente não deixar com que ele faça algo, ele não pode fazer nada. Deus, ele não é ladrão. Deus, ele não é um intruso. O Pai, ele é provedor. É aquele que alimenta, é aquele que não nos desampara. É aquele que nos dá segurança e nos valida na nossa identidade. Então, tudo aquilo que a gente faz debaixo da autoridade de Deus, ele nos valida. Tudo aquilo que você faz segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que ele tem ensinado, segundo aquilo que nós temos aprendido, que nós temos caminhado, se você confia e obedece aquilo que ele diz, por mais que os teus olhos estão vendo, a tua ideia não é aquela, mas se a gente confia, Deus, ele vai validar a gente. Deus, ele vai fazer. A gente aprendeu agora no último final de semana, no curso de oração, que a gente tem que tomar cuidado com as orações que a gente faz. Por quê? Porque Deus, ele só responde, só respalda as orações que são o quê? Segundo a palavra dele. Se a gente faz uma oração que é contrária à vontade de Deus, como é que Deus vai responder? Não vai. Se a gente faz uma oração que não está dentro da vontade dele, Deus, ele nem vai escutar a nossa oração. Aí a gente vai ficar perguntando, Deus, por que o Senhor não me responde? Deus, por que o Senhor não faz aquilo que eu estou pedindo? Por que o Senhor não me dá aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu quero? Porque será que a nossa oração tem sido de acordo com a palavra dele? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado, é a vontade dele? Está na palavra dele? Porque, volta a falar, Deus, ele também não pode tudo. Porque Deus, ele não pode ir contra a sua palavra. A gente às vezes acha, que Deus vai fazer, mas se a gente não estiver de acordo com a palavra dele, a gente não tem respaldo. Pode ser que até a gente receba algo, uma parte daquilo que a gente pede, mas a gente nunca vai receber tudo quando a gente está contrário à vontade de Deus. Então, analise a sua vida, analise a forma com que você está vivendo, a forma com que você tem caminhado com Deus. Ou se talvez você não tenha uma vida de caminho com Deus, você talvez está vindo hoje pela primeira vez, aprenda isso. Deus, ele só pode fazer na sua vida, ele só pode agir na sua vida conforme aquilo que você entrega para ele. Se você vem e quer uma bênção financeira, mas você não entrega a sua finança para Deus, você não entrega o seu dízimo, você não é um ofertante, como que Deus, ele vai entrar e vai abençoar a sua área financeira? Não tem como, por quê? Porque você não entregou para Deus o controle e o domínio dessa parte da sua vida. Talvez você tenha entregue o teu casamento, talvez você tenha entregue o teu trabalho, você prospere, você cresça, mas se você não entregar
o domínio e o controle para Deus de todas as áreas da sua vida, sempre vai te faltar algo. E você vai tentar pelas suas próprias forças, e uma hora você vai cansar, porque uma hora a gente cansa, todo mundo cansa. Então entenda, deixe com que Deus seja Deus na sua vida. Permita com que Ele seja o seu Pai. Permita com que Ele possa te prover. Porque esse é o desejo do coração dEle. Por que a gente leu Gênesis capítulo 1? Para a gente entender o porquê o homem foi criado. Onde o homem foi criado. Qual que foi o sentido. O que Deus deu para o homem. Que foi exatamente isso. A provisão para todas as coisas. Se Adão tivesse decidido não pecar, não ter saído, né, da cobertura de Deus, não saído, ele teria todas as coisas. Ele teria todas as coisas. Então Deus, Ele não é intruso. Deus é o nosso Deus e devemos deixar Ele ser nosso Deus. Deus é o nosso Pai e devemos deixar Ele ser o nosso Pai. Então a gente tem que decidir. Vai da nossa decisão. É nós que decidimos aonde Deus vai operar na nossa vida. Aquilo que Ele vai poder fazer na nossa vida. É nós que damos a autoridade para que Ele possa agir na nossa vida. Se a gente está de acordo com a palavra dEle, se a nossa oração tem sido correta, a nossa vida tem sido correta, e nós temos deixado com que Ele seja o nosso Pai, a gente vai receber a provisão. Talvez não na hora que você quer, porque talvez você ainda não esteja pronto, porque Deus também tem o tempo dEle, assim como o Pierre. A Valentina pode pedir para o Pierre um carro, para que ela possa dirigir, mas não é o tempo dela receber o carro dela. Talvez você tenha pedido uma bênção para Deus, que ainda não é o tempo para você poder receber. Então entenda que Deus, Ele trabalha no tempo dEle. Deus, Ele trabalha conforme a vontade dEle. Ele entende a nossa vontade, Ele entende o desejo do nosso coração, Ele responde a nossa oração quando ela é firmada na palavra dEle, mas Ele só vai fazer algo no tempo certo dEle. E o que a gente tem que fazer? Desistir? Se é algo bom? Não. Persevera, espera o tempo certo. Se prepara. Se prepara para o dia de amanhã. Porque talvez lá na tua empresa, eles estão procurando um gerente. Talvez lá na tua empresa, eles estão procurando um diretor para poder assumir um cargo de alguém que vai sair, de alguém que vai aposentar. Ou eles estão abrindo um novo setor para a tua empresa. Será que você está preparado para poder assumir esse lugar? Talvez Deus, Ele já tem uma bênção. Deus já tem uma bênção preparada para a tua família. Deus já tem uma casa. Mas você está preparado para entrar nesse lugar? Então se prepara. Busca o preparo. Busca conhecer aquilo que é necessário para que você cresça. Mas lembre, você é filho. E tudo aquilo que você precisa, você não precisa criar nada. Tudo aquilo que você precisa, Deus já fez. Ele já entregou nas nossas mãos. Todos aqueles que aceitam a Jesus têm o direito de se tornarem filhos. Então tudo aquilo que você precisa já está dentro de você. O que a gente precisa é aprender a escutar a voz dEle. E como que a gente escuta a voz dEle? Quando a gente cria intimidade. Um exemplo que eu dei para os meninos lá do sítio também. Se chega, né, e eu acho que o Dr. Benny também, numa das conferências, falou isso. Se todo mundo fecha os olhos, aqui, e eu dou o microfone para uma pessoa que está vindo aqui pela primeira vez, e a pessoa fala no microfone, quantos aqui vão reconhecer a voz dela? Dificilmente. Só se tiver algum amigo, né, ou algum familiar dessa pessoa. Mas se eu coloco o microfone na boca do pastor Gilberto, quantas pessoas vão conhecer? Todo mundo. Por quê? Porque escutam a voz dele. Porque escutam ele aqui ensinando, ele pregando. Porque tem um convívio com ele. E Deus, será que a gente tem escutado a voz dele? Será que a gente tem tido um convívio com ele para que na hora que ele fale, a gente entenda que é ele falando? Será que a gente tem reconhecido a voz de Deus? Porque às vezes a gente busca respostas, a gente fica perguntando para Deus, Deus me abençoa, fala comigo. Só que Deus talvez já falou. Só que você não escutou ainda.
Talvez Deus está falando todo dia, faça isso, David, faça isso, David. E o David não está escutando. Aí Deus para de falar. Por quê? Porque aquilo que ele falou ele não obedeceu. Aquilo que Deus falou para ele fazer, ele não colocou em prática. E aí Deus ele se cala. Por quê? Por que Deus vai ficar falando se ele já falou? Porque se você tem um filho, né, meu filho ou minha filha vai nascer aí no próximo ano, e eu dou uma ordem para ele, eu falo, ó, faça assim. Eu vou falar uma vez, aí eu vou falar a segunda vez, e ele não obedeceu. Na terceira vez eu vou parar de falar. E vou deixar ele fazer da forma que ele vai fazer, e ele vai quebrar a cara. Não põe o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. E se ele for lá e pôr o dedo na tomada, ele vai colher uma consequência. Então entenda, aprenda a escutar a voz de Deus. Crie intimidade com Ele, para que todas as vezes que Ele fale com você, você escute aquilo que Ele está falando. E não só escute, obedeça aquilo que Ele fala. Para que você, desobedecendo ou não fazendo aquilo que Ele te fala, você não colhe a consequência. Eu aprendi algo com um pastor, amigo meu, que obediência gera recompensa e desobediência gera... Então, obediência gera recompensa e desobediência gera consequência. Então, todas as vezes que a gente obedece, a gente vai colher algo bom. Todas as vezes que a gente obedece, a gente vai dar um passo, a gente vai crescer, a gente vai avançar. Mas todas as vezes que a gente desobedece, a gente vai dar um passo para trás. Ou talvez a gente vai dar um pulo para trás. E vai acabar caindo. Vai acabar se machucando. Então, crie intimidade com Deus. Busque conhecer aquilo que a voz dele. Porque se a Valentina pode a mesma coisa criança. Esses dias eu estava, não sei se era com o Renan que eu estava, e aí a gente tinha um monte de criança. E ele estava, né, quando tem um monte de criança correndo, brincando, acho que era uma festa, pulando, gritando, né, criança fazendo as bagunças e se divertindo. E é uma barulheira. Aí uma criança chorou. E daqui a pouco a pessoa, não lembro se era o Renan ou se era outra pessoa, a pessoa se levantou e falou, opa, meu filho está chorando. Eu falei, como é que escutou o choro, né? Eu estava aqui do lado dele, não ouvi nada. E realmente, o filho dessa pessoa, né, tinha caído ali, batido e estava chorando. Por quê? Porque conhece a voz. Porque tem intimidade. Então, se você tem intimidade com Deus, Deus escuta o teu choro. Se você tem intimidade com Deus, se você conversa com Ele diariamente, Deus ele vai escutar o teu choro e Ele vai ver o que o meu filho precisa. O que o meu filho está precisando. Então, crie intimidade com Deus. Busque a presença dEle, para que Ele possa falar e você possa ouvir. Porque talvez a resposta, Deus já te deu. Você só não conseguiu entender ainda qual é a voz dEle. Amém? Vocês estão aqui? Me ajude. Aleluia. Então, se Deus entrar na vida de alguém e mudar as coisas de lugar, e fazer, e transformar a vida de alguém sem essa pessoa deixar, Deus acaba se tornando um ladrão, não é verdade? Se você contrata uma diarista para ir na sua casa, e aí você fala, ó, você vai limpar e deixar as coisas desse jeito aqui que você está vendo aí. E a diarista vai lá, limpa, deixa tudo perfeito, tudo cheirosinho, tudo arrumadinho. Só que a hora que você chega na tua casa, ela mudou as coisas de lugar, ela colocou os potes na gaveta de baixo, os talheres na porta de cima, mudou todas as coisas. Você vai ficar feliz? Essa pessoa foi uma intrusa. Essa pessoa fez algo que não era para ela fazer. Por mais que ela tenha sido perfeita na limpeza dela, você não vai ficar feliz. Porque você vai ter o trabalho depois de arrumar todas as coisas no seu devido lugar.
Então entenda, Deus, Ele quer fazer o sobrenatural na nossa vida, mas a gente precisa ter uma organização e permitir com que Ele coloque a nossa casa em ordem. Porque talvez a tua casa esteja uma bagunça, tudo em desordem. E aí você contrata a diarista e ela vai lá e coloca todas as coisas arrumadinhas no lugar, bonitinho. Aí você vai ficar feliz, não é verdade? Vai colocar os teus perfumes ali por ordem de alfabética, de tamanho, de tudo arrumadinho. As tuas camisas brancas separadas das tuas camisas pretas, por cor, separadinho. Aí você vai ficar feliz. Por quê? Porque ela colocou a tua casa em ordem. Mas você permitiu com que ela colocasse em ordem. Porque se você tivesse falado, não, só limpa, deixa tudo bagunçado, deixa as roupas tudo em cima da cama, mas só limpa. Deus ele trabalha dessa forma. A gente deixa com que Ele entre na nossa vida. Beleza, eu aceitei a Jesus, Ele entrou na minha vida, e Ele vem limpando a área que eu vou deixando. Eu deixei Ele entrar na cozinha, Ele limpou a cozinha. Deixei Ele entrar na sala, Ele entrou na sala. Mas se a gente não permitir, se a gente não der autoridade para que Ele coloque as coisas em ordem, Ele não vai colocar as coisas em ordem. Ele vai respaldar a sua palavra. Por quê? Porque Ele deu o domínio, a gente leu, Ele deu domínio e autoridade para o homem nessa terra. Então, eu decido a forma com que eu vou viver. Eu decido qual área da minha vida eu vou dar liberdade para que Deus coloque em ordem, para que Deus manifeste o poder dele. Sou eu que decido. É cada um de nós. A Débora não pode decidir por mim aquilo que eu preciso ser mudado, aquilo que eu preciso ser transformado, ou a área que eu preciso deixar com que Deus trabalhe. O único que pode fazer sou eu. Amém? Vocês estão aqui? Secando a garganta. O papel de roubar, de ser intruso, é do inimigo. O inimigo é um mentiroso. E ele vem, ele bate na tua porta, ou quando você sai, ele vem, arromba, e vai tirando as coisas do lugar, vai fazendo bagunça, aquilo que você colocou em ordem, ele vai jogando tudo para o chão. Ou talvez ele vem com mentira, ele até bate na tua porta, falando que é para ser uma coisa boa, te coloca uma miragem, te coloca algo que aos teus olhos ali pode ser algo bom, mente na tua vida, e se você permite com que ele entre, aí quando você menos espera, ele vai ter colocado tudo em desordem. Por quê? Porque a gente também dá permissão para que o inimigo entre na nossa casa. Então a gente precisa entender, a gente precisa orar da forma correta, assim como eu falei antes, e a gente precisa decidir a forma correta. Será que a gente tem decidido por ouvir a voz de Deus ou por ouvir as mentiras que o inimigo tem trazido na nossa vida? Decidido por viver as miragens que ele tem colocado na nossa vida? Porque o inimigo nunca vai te apresentar uma coisa ruim. Ele nunca vai te colocar algo podre na tua vista ali para você poder desistir, para você poder ir na ideia dele. O inimigo vai colocar coisas boas aos teus olhos. O inimigo vai colocar coisas que te afetam, que você tem interesse, vamos dizer assim, com uma aparência boa, mas para poder te levar para o lugar onde ele quer que você esteja, que é debaixo dos pés dele. Então entenda, se você tiver uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, você começa a ouvir a voz dele. E aí, porque o inimigo ele fala, até acho que eu estava conversando com o Keitson, e a palavra de Deus fala: resistir ao inimigo, ao diabo, e ele fugirá de vós. É verdade? Sim, mas não fala que ele nunca mais vai voltar. Que é só a gente resistir uma vez que ele não vai tentar de novo. O diabo ele é tentador, ele vem para poder, ele tenta várias vezes. Ele tem uma certa virtude, que é de não desistir. E ele vem sempre para poder fazer, ele não desiste. Então quando que a gente tem que resistir ao diabo? Todos os dias. Porque pode ser que você resistiu hoje, e amanhã ele volte de novo para querer te fazer pecar na mesma coisa, para poder te
Aí você fala assim, será que, já resistiu o diabo ontem, e mesmo assim ele está vindo, mas será que então não é para mim fazer isso mesmo? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Não tem como você querer ouvir a voz de Deus sem buscar intimidade com Ele. Não tem como você buscar o Pai se você não quer ser filho dEle. Só é filho quem decide ter um pai. Quando um pai adota uma criança, o pai decidiu adotar aquela criança. Ele decidiu. Eu adotei o Keitson. O Keitson agora é meu filho. Então eu vou prover para ele, vou dar um carro para ele, vou cuidar, vou dar o alimento para ele, vou pagar a faculdade dele, vou levar ele para viajar comigo. Mas se o filho não adotar o pai não consegue exercer a função dele. Se a criança que foi adotada também não adotar o pai, por mais que o pai seja perfeito, seja amoroso, seja cuidadoso, seja aquele pai que quer levar para passear, que quer fazer todas as coisas boas ali para poder incentivar o filho, quer dar uma faculdade, quer incentiva o filho naquilo que ele quer fazer, mas se o filho não adotar o pai ele acaba ficando sem ter o que fazer. Então, será que você tem adotado o pai como seu pai? Será que você tem deixado ele ser seu pai? Essa é a pergunta de hoje que eu quero deixar para vocês. Será que você é filho, mas será que você tem deixado Deus ser seu pai? Será que você tem dado autoridade para que ele possa agir como seu pai na sua vida? Pense nisso. Porque aí está o segredo, para que você prospere ou para que você não prospere. E quando eu falo de prosperidade, não é só dinheiro. Porque dinheiro é consequência da prosperidade. Porque uma pessoa próspera, ela vai bem em todas as áreas. Então, preste atenção no problema que você tem, na dificuldade que você tem. Será que você tem entregue essa área para Deus? Será que Deus ele tem autoridade para poder agir e se mover nessa área da sua vida? Então, quando a gente recebe a Jesus e a gente convida Ele para morar em nós, Ele deixa de estar ao nosso lado e Ele passa a fazer morada dentro do nosso coração. Quando uma pessoa chega pela primeira vez na igreja, e ela escuta a palavra de Deus, aí ela volta no próximo culto, aí ela volta no outro culto, ela começa a ver uma mudança. Por quê? Porque Jesus está caminhando junto com ela. Ela está se aproximando de Jesus. E as coisas começam a mudar, a família dela começa a ver uma mudança. Pelo menos foi assim comigo. Uma mudança externa. Né? Vai mudando os hábitos, vai mudando as músicas que você escuta, vai mudando a forma de você viver, a forma de você tratar o seu esposo, a sua esposa, a forma de você tratar os seus filhos. Mas quando a gente reconhece Jesus e convida Ele para morar dentro do nosso coração, aí Ele tem autoridade para mudar as coisas de dentro para fora. E é nesse lugar que o Espírito Santo quer estar. É nesse lugar que Deus quer estar na sua vida. Ele quer estar dentro de você. Ele quer poder transformar a sua vida de dentro para fora, para que tudo aquilo que você tem dentro de você, quer ser criador, quer ser provedor, quer ser filho, quer poder ser um bom pai, possa resplandecer aqui na terra, possa refletir, para que a natureza que Ele colocou dentro de você possa ser refletida aqui na terra. Primeira João 4:7. Estou acabando. Vocês estão acordados? 1 João 4,7 fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu
o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Amém? Então, Deus ele é criador, Deus ele é pai, e sendo nosso pai, ele é o nosso provedor, e Deus ele é o nosso, ou melhor, Deus é amor, não é verdade? Mas o que é amor? O que é amor? Todo mundo aqui ama alguma coisa? Sim, senão você estaria morto. Porque amor é aquilo que nos dá sentido. Amor é aquilo que nos faz viver, nos faz ter uma motivação para poder viver. Não é verdade? Que se você está vivo hoje, você ama alguma coisa. Alguma coisa você ama. Mas o que é amor? A essência de amor é Deus. Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. O versículo está falando. Por quê? Porque quem não ama, não vive. Quem não ama, quem não tem amor, quem não experimenta o amor, sempre tem falta de algo. Quem não experimenta o que é amor, sempre vai viver procurando outras coisas para poder suprir. E nunca vai encontrar. Por quê? Porque a única coisa que supre o lugar do amor é o amor. Não tem como a gente colocar outra coisa no lugar do amor. A palavra de Deus, lá em João 1, e aqui eu termino. Se o pessoal do louvor puder subir, por favor. João 1 fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Abre lá no João 1 de novo. No princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, ou no princípio era o amor. O que é verbo? O que é o verbo? Ação. O que é o verbo? Amor. Quando eu estudava, e a minha professora de português me ensinou sobre o que era verbo, ela colocou uma frase para poder exemplificar. E essa frase era simples, mas eu quero que você preste atenção nela. Porque tudo aquilo que eu falei aqui vai fazer sentido para a sua vida hoje. A frase era assim: eu amo você. Qual é o verbo dessa frase? Amo. Eu amo você. O verbo amo. Se eu tiro o verbo dessa frase, qual o sentido que ela tem? Se eu chegar para você e falar: pastor Andréia, eu você. Pastor Gilberto, eu você. Que sentido faz? Por quê? Porque está faltando algo. Porque está faltando o amor. Está faltando o verbo, aquilo que dá sentido, aquilo que transforma, aquilo que dá vida.